a destra da comunhão. Eles se reuniram, olha só, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fossemos para os gentios. Olha só, já estava tudo falado, já estava tudo organizado, já tinham conversado. Ó, Paulo, você e Barnabé vai lá, vai pregar para os gentios. E eles para a circuncisão para os judeus. Já estava tudo combinado, irmão. Era só cada um seguir o seu quadrado. Paulo ia para os gentios com Barnabé, e Pedro, Tiago e João ia para os judeus pregar a graça salvífica. E Paulo ia para os gentios pregar a graça salvífica e também a graça doutrina. Aí o que Pedro faz? Vai se meter com os gentios. Aí faz aquela dissimulação toda, aquele papel todo. Mas a ordem não era essa. Olha o que Jesus de Nazaré falou para Pedro, Tiago e João. Olha só isso aqui, irmão. Olha que detalhe maravilhoso. Olha que revelação maravilhosa da graça. A graça é assim, ela te revela. Mateus 10, capítulo 5, versículo 5. Olha o que Jesus fala para Pedro, Tiago e João. Na verdade, ele fala para os 12, mas Pedro e Tiago estavam aqui. A estes 12, eu te pergunto agora, Paulo está aqui? Paulo não estava aqui. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução. Olha o que Jesus falou para os 12 apóstolos que ele escolheu. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Antes, dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. A pergunta que eu te faço: você é da casa de Israel? Você é judeu? Não, irmão, você é um gentio brasileiro, você não é judeu. Então, se esses 12 aqui, foram enviados para a circuncisão para os judeus, quem foi enviado para nós na circuncisão? O apóstolo Paulo, nós já lemos lá. Ele foi enviado para pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios. Né? Aí, Paulo continua. Depois que ele falou, nós judeus com natureza e não pecadores nem Jesus, Paulo ainda continua. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por as obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se acaso de ser Cristo ministro do pecado? Faz a pergunta. Certo que não. Por quê? Se tornamos a edificar aquilo que destruímos, que foi a lei, a mim mesmo me transforma em transgressor. E é isso que a igreja tem feito aí. Tem restituído aquilo que já te foi destruído, tem se tornado transgressor. A lei já foi destruída, eles querem trazer de volta, estão se tornando transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Olha só que interessante, irmão. Olha só, a revelação da graça. Ó. Se eu morri para a lei e vivi para Cristo, quer dizer então que se eu viver para a lei, eu morri para Cristo. Olha só. Olha só. Logo, continua, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a cruz de Cristo, não anula a graça de Cristo, pois se a justiça, se eu sou justificado mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui, essa dissimulação é o seguinte. Enquanto Pedro está pregando para os judeus, beleza, está certíssimo, ele não está errado, ele está pregando para os judeus, ele foi chamado para isso e está pregando para os judeus. O problema é quando ele se mete com nós. E é justamente isso que o sistema religioso faz. Eles pegam lá aquela lei de mosaica, aquela lei dos judeus, o dízimo, né, o jejum, pagar o preço, o sacrifício, né, e joga para nós, que somos gentios. Quando esse sistema religioso, esses pastores, fazem isso, se torna um evangelho dissimulado.
Por quê? Porque o que eles têm que pregar é as epístolas de Paulo, que é para nós, gentios. Não o evangelho da circuncisão, que é para os judeus. Aí o que eles fazem? Pegam um remendo velho e quer botar em pano novo. Aí distorce tudo. Aí você vive vendo pessoas vivendo com a vida desgraçada, a vida amaldiçoada, não vai para frente, não progride, a vida não anda, fica na mesmice, aquela cara triste, cabisbaixo, arrebentado, porque está vivendo uma coisa que não é para viver. Enquanto o apóstolo Paulo, Cristo, está falando que você é livre para viver a sua vida em paz, em segurança, né? Crendo, tendo fé na salvação gratuita, da fé na cruz. Ele derramou o sangue dele para te salvar. Aí você acha que não, e tem que pagar o preço, tem que dar o dízimo. E se não der o dízimo, eu estou roubando, vou para o inferno. Não, que Deus é esse que uma hora te salva, uma hora te condena? Meu Deus, ele me salvou, eu estou na mão dele, a palavra fala que da mão dele ninguém me arrebata. Então, no momento que eu passo a viver a lei, que eu gentil, passo a viver igual o judeu, passo a adotar dízimo, passo a adotar Páscoa judaica, passo a adotar leis na minha vida judaica, eu estou vivendo um evangelho dissimulado. Não estou vivendo a verdade do evangelho que Paulo trouxe para nós. E próprio Pedro reconhece isso. Olha o que Pedro fala em sua carta, Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, 2 Pedro 3,14, do 14 a 16. Olha que Pedro reconhece o evangelho que Paulo pregava. Por essa razão, pois, amados, isso é Pedro pregando para os judeus, tá, irmão? Pedro pregava para os judeus. Não tem nada a ver com a gente isso aqui, tá? Isso aqui não é doutrina para nós, isso aqui não temos que seguir, isso aqui só serve para ler, para entender. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, apóstolo Paulo, nos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Olha, a sabedoria foi dada a Paulo, a sabedoria da graça foi dada a Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender. Olha só, Pedro está relatando que nas coisas das epístolas de Paulo, algumas coisas eram difíceis de entender para Pedro, e era mesmo, porque a revelação foi dada a Paulo, não foi dada a ele. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Irmão, o que Pedro pregava era lei. Não sei se vocês lembram, mas Pedro condenou Ananias e Safira. Então Pedro pregava a lei com obra, a fé com obra, que nem Tiago, também pregador da lei, falou que a fé sem obra é morta. Então Pedro, Tiago e João não tem epístolas para mim, não tem epístola para você. Para você o que serve para mim, para você, é as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então eu não tenho que seguir a Paulo, eu não tenho que seguir a Pedro, nem a Tiago, nem a João. Eu não tenho que seguir o apostolado de circuncisão de judeu. Eu tenho que seguir o apostolado dos gentios, que somos nós. Cada um no seu quadrado. Quando ele fala, nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, ele está falando justamente isso para Pedro. Pedro, enquanto você estiver pegando para o judaísmo, tá legal. Se você se meter com nós, os judeus, aí sim, você está se tornando transgressor, está dissimulando o evangelho. E nessa noite eu deixo essa mensagem para você. Vamos seguir as epístolas de Paulo. Se somos gentios, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu deixo essa mensagem para você nesse vídeo. Dá o seu like aí e se inscreva para que essa mensagem venha chegar a outras pessoas. Porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que outras pessoas, vai encaminhar esse vídeo a outras pessoas. E muitas pessoas precisam entender isso, porque algumas pessoas nem sabem nem o que é um gentio, que são os gentios. E essa verdade chegando, as pessoas vão começar a enxergar as verdades do Evangelho. Eu te peço que se você gostou, dá o seu like e se inscreva, para que venha receber mais mensagens, mais palavras do Evangelho da Graça, amém? Graça e paz, esse Evangelho que eu deixo para você nesse vídeo.